Mateus capítulo 27, versículo 46, os irmãos que encontraram digam amém. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, a tua palavra foi lida, fala conosco, em nome de Jesus. Podemos assentar, dizendo graças a Deus. Irmãos, esse versículo que nós lemos diz respeito aos últimos momentos de Jesus na cruz do Calvário. Talvez alguns de vocês, quem sabe talvez até a maioria, quem sabe até todos, já ouviu falar do que aconteceu naquela cruz. Talvez você tenha ouvido algum dia um médico falando a respeito disso, um historiador, um teólogo. Eu quero compartilhar com você um pouco do que aconteceu naquele dia. Jesus, antes de chegar a este momento da crucificação, antes ele foi açoitado. Diferentemente dos chicotes e dos instrumentos que nós conhecemos, esse que foi usado para flagelar Jesus, chamava-se azorrague. E na ponta de cada uma dessas cordas de couro era colocado um pedacinho de osso de carneiro. E foi com esse instrumento que Jesus foi flagelado. Isso é só para que você entenda que as costas de Jesus foi completamente dilacerada pelos cortes provocados pelo azorrague. Jesus foi espancado. Eles socaram Jesus, eles cuspiram nele. Eles pegaram uma coroa de espinhos, colocaram sobre a sua cabeça e com um pedaço de madeira deram com ela naquela coroa de espinhos, fazendo com que espinhos de até 10 centímetros de comprimento penetrasse na pele, deformando o rosto dele. Isso tudo antes da crucificação. Jesus é levado a carregar a cruz que o patíbulo que ele carregou podia pesar até 40 quilos. Ele com seus ombros machucados, com as costas toda dilacerada, sentindo dores que nenhum de nós que estamos aqui jamais sentimos. Ele foi forçado a carregar o patíbulo da cruz. E foi subindo ao Monte Calvário, que significa caveira. E por não conseguir mais forças para carregar a cruz, um homem foi constrangido a carregar aquele patíbulo até chegar o momento e a hora da crucificação. Jesus foi colocado, depois daquela parte horizontal ser afixada na parte vertical, na haste, Jesus foi deitado sobre aquele madeiro. E primeiro cravaram os seus pés, cravos de ferro, de aproximadamente 20 centímetros de comprimento, mais ou menos o que a minha mão tem de comprimento, do dedo mínimo até o dedo polegar. 20 centímetros de comprimento foi usado para cravar os pés de Jesus ali na cruz. Havia buracos no patíbulo que já estavam preparados para facilitar o momento em que o condenado fosse cravado ali naquela cruz. Havia buraco já pronto. Colocaram então as mãos do mestre e cravaram um desses cravos em uma das suas mãos. Diferentemente daquilo que eu como católico, durante 30 anos, via nos crucifixos, e uma marca na palma da mão, como se Jesus tivesse sido crucificado nas palmas das suas mãos. Mas não foi. Jesus foi crucificado no seu punho. Os cravos entraram nos seus punhos, porque o que iria sustentar o condenado ali na cruz eram os cravos que haviam sido colocados nos punhos. Porque se o cravo fosse colocado na palma da mão, o próprio peso do corpo faria com que o cravo rasgasse a pele, rasgasse a carne e o corpo caísse da cruz. Para impedir que o condenado caísse da cruz, eles cravavam um desses cravos no punho. Colocaram de um lado, e nós não sabemos as dores que Jesus já estava enfrentando naquele momento. Porque quando ele foi colocado deitado sobre aquele madeiro, diferentemente do que nós estamos vendo aqui no altar, uma cruz toda trabalhada, até mesmo envernizada. O madeiro era um madeiro rústico, tosco. Farpas daquela madeira saltavam o tempo todo. E farpas daquela madeira entravam no corpo de Jesus e na sua pele dilacerada nas suas costas.
E eles pegaram a outra mão de Jesus para também cravar no madeiro. Acontece que aquela madeira havia sido preparada para Barrabás e não para Jesus. Portanto, um dos buracos deu tudo certo, deu para cravar Jesus nela. Mas quando foram cravar a outra mão do outro lado, não conferiu a altura do punho com o buraco que já estava preparado no madeiro. Eles tiveram que amarrar uma corda nos braços de Jesus e fazer com que deslocasse o seu ombro, para que ele alcançasse a distância necessária para ser cravado naquele momento. Havia um buraco preparado. A cruz ainda estava deitada no solo quando até então era cravado naquela cruz. Eles prepararam ali um buraco de aproximadamente 60 centímetros, colocaram a ponta da haste da cruz naquele buraco e foram começando a içá-lo. Quando chegou quase na posição ereta, completamente vertical, a cruz é levantada, içada, e ela bate no fundo daquele buraco, fazendo com que o corpo de Jesus fosse lançado para frente. Imagina as dores que Jesus estava enfrentando naquele momento. Se você ouvir sobre um ponto de vista médico, clínico, que Jesus estava passando, haviam crises de câimbras insuportáveis, porque ele havia perdido líquidos, sais minerais, e isso provocava câimbras no corpo de Jesus. E todas as vezes que Jesus iria respirar, era necessário que ele se apoiasse nos cravos que estavam afixados nos seus punhos e fizesse um esforço, apoiando também sobre os seus pés que estavam apoiados na base da cruz, para poder se colocar de forma ereta e conseguir encher os seus pulmões de ar. Porque todas as vezes que ele se cansava e não tinha mais forças, que o corpo caía ali na cruz, ele não conseguia respirar. E se ele se mantivesse naquela posição, ele morreria asfixiado, morreria sufocado. Acontece que aquele sacrifício, muito diferente do que muitos dizem, não foi feito para o diabo, para pagar preço para o diabo, porque o diabo nunca foi dono de nada. Aquele sacrifício foi oferecido a Deus, e Deus não aceitava sacrifício sufocado. E Jesus então se esforçava para colocar-se de pé ereto naquele madeiro, para conseguir respirar. Foi o momento mais difícil dos 33 anos e alguns meses que Jesus caminhou sobre essa terra. Dores insuportáveis, humilhação. Nunca houve erro, nunca houve engano na sua boca. E ele estava ali pagando o preço, derramando até a sua última gota de sangue, por causa da minha vida e por causa da sua vida. Se não fosse o que ele fez lá na cruz do Calvário, eu e você estaríamos irremediavelmente perdidos por toda a eternidade. Imagine o que é uma eternidade toda longe de Deus. Lá no inferno, onde o fogo não apaga e o verme não morre. Mas por amor à minha vida e à sua vida, Jesus pagou o preço naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância na presença de Deus. Mas esse versículo, ele nos chama a atenção para algo que acontece. Jesus, em determinado ponto, quase ao ponto de expirar, de dar o seu último suspiro, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? O pai não suportou ver o filho naquela cruz, naquelas circunstâncias, coberto com os pecados de toda a humanidade, e o pai virou as costas. Deus não conseguiu olhar para o filho naquelas circunstâncias. Imagino eu, a Bíblia não diz nada disso, e é lógico, a história da humanidade não é um carro sem freio desgovernado, sempre esteve no controle de Deus. Mas eu imagino Deus olhando ali, qualquer atitude da parte de Deus, de tirar o filho daquela situação, condenaria a todos nós ao inferno para sempre. E o pai vira as costas para o filho naquele momento. Eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que sabem exatamente o que é isso. No momento de crise, no momento que você mais estava sofrendo, a sensação que você teve é que o pai tinha te abandonado. Parecia que você orava e que Deus não estava ouvindo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus foi abandonado sozinho naquela cruz, para que nunca, jamais nós estivéssemos sozinhos. Jesus esteve sozinho naquela cruz, desamparado,
sem o amparo do Pai, para que eu e você jamais estivéssemos desamparados. Pastor, mas e aquele dia? Aquele dia em que eu não conseguia, eu orava, eu não sentia a presença dele. Parecia que Deus não estava me ouvindo. Deus me colocou aqui nessa noite para dizer para você que Ele estava lá. Você sozinho com a porta do seu quarto fechado. E Deus estava lá vendo as suas lágrimas. Não como um observador indiferente à sua necessidade, ao seu problema, à sua crise. Mas como alguém que passou com você por aquele vale. Talvez hoje você até consiga olhar para trás e reconhecer isso. Deus estava com você. Se Deus não estivesse com você naquele dia, você não estaria aqui nessa noite. Se Deus não passasse com você por aquele período, você não estaria aqui nessa noite. Ainda que você não pudesse ver, ainda que você não pudesse senti-lo, Ele estava lá. Interessante que Jesus faz uma pergunta. Deus meu, por que me desamparaste? E essa pergunta não teve resposta. A resposta de Deus foi um silêncio. Deus não respondeu. Por que me desamparaste? Deus ficou em silêncio. Quantos de nós, às vezes, passamos por um período de silêncio com Deus? Deus não fala. Deus não usa ninguém. Deus não levanta nenhum profeta. Nós oramos, não conseguimos, não temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O silêncio de Deus com relação a Jesus durou alguns momentos ali naquela cruz. Mas talvez você esteja vivendo um silêncio da parte de Deus na sua vida que tem durado anos. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este clama por Elias, versículo 47. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E naquele momento, diz a Bíblia, que eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele lugar, o Santo dos Santos, lá no templo que havia sido reconstruído por Herodes. Aquele lugar que o sumo sacerdote, um homem, poderia entrar apenas uma vez ao ano, no dia da expiação. Ele foi aberto de alto a baixo, para que eu e você tivéssemos acesso à presença de Deus. Foi o sacrifício dele na cruz do Calvário, que deu acesso a mim e a você de entrar na sala do trono, de estar diante da face de Deus. Não é porque somos bons, não é porque fazemos tudo certo, mas porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Aleluia! Jesus suportou o silêncio da parte de Deus. Sexta-feira, ele é sepultado. Sexta-feira ele estava lá no sepulcro. 3 horas da tarde diz a palavra de Deus que ele deu o seu último suspiro e disse: está consumado. A obra está completa. E o sábado ele estava lá. Chegou domingo de manhã. Chegou domingo de manhã. Deixa eu te dizer um negócio. Permaneça firme no silêncio de Deus. Permaneça firme quando você sentir que Ele te desamparou. Permaneça firme porque Ele está lá. Ele está com você. Eu quero dizer para você, a sexta-feira não vai durar para sempre. Essa sexta-feira na sua vida, ela não vai durar para sempre. O domingo vai chegar. Diga para essa pessoa que está do seu lado: domingo vai chegar. O domingo vai chegar. Porque no domingo pela manhã, nas primeiras horas do primeiro dia da semana, algumas mulheres vão até o sepulcro e a pedra havia sido rolada. Porque um anjo descendo do céu removeu aquela pedra. Elas chegam e o anjo vem de encontro a elas e diz assim: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu o momento que ele se sentiu sozinho. Ele venceu o silêncio. Mas o domingo da vitória chegou. Deus me manda te dizer nessa noite: persevere em obedecer ao Senhor.
Por causa da obediência de Jesus Cristo, diz a palavra que Deus deu a ele um nome, que é sobre todo nome que se nomeia, para que ao nome dele se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus sabia que estava reservado, ele estaria de volta sentado à direita do Pai. Aleluia, aleluia. Deus virou as costas para o filho, porque ele não suportava ver o sofrimento, não suportava ver o filho coberto com os pecados da humanidade. Mas em contrapartida, Deus já estava preparando a festa. Em contrapartida, Deus já estava preparando a festa. O meu filho vem aí, o meu filho está de volta, o meu filho vem aí, o meu filho está de volta. Deus manda te dizer essa noite que se você permanecer firme, existe uma festa sendo preparada. A sua vitória vai vir, mas não abra a mão da presença de Deus. Seja obediente, ainda que você não sinta, ainda que você não ouça. Não abra mão da presença dele, porque essa sexta-feira de luta, de dor na sua vida, ela vai passar. Ela vai passar, o domingo vai chegar. Não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. E o Senhor ainda diz mais: ainda que uma mãe abandone o filho que ela mesma gerou, aquele a quem ela amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Eu não me esqueço de ti, diz o Senhor. Pastor, eu sou falho, eu sou pecador, eu errei. Ainda há sangue na cruz do Calvário. Ainda há sangue na cruz do Calvário, porque Ele não abre mão de nós. Nós só estamos aqui nessa noite porque Ele não desistiu da gente, porque Ele esteve conosco naqueles dias mais tenebrosos, quando a dor era quase insuportável. Ele estava te sustentando, te tomando pelas suas mãos, cuidando do seu coração. Jamais se esqueça disso, Ele te ama. Foi por isso que Ele entregou o filho dele naquela cruz.